Bom dia, tudo certo? Pessoal, em breve a gente vai começar aí nosso bate-papo. Hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo bastante relevante aí. A gente vê que cada vez mais as empresas têm soluções em segurança da informação, mas às vezes não é feito da melhor forma, às vezes não configura direito, às vezes a forma que é construída não é a melhor. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar que rede segura não é sorte, né? Os fundamentos que todo gestor de TI precisa dominar. Pessoal, me dá um joinha aí se eles estão vendo meu slide, o som tá bom, o vídeo tá legal. Confirma aí se tá tudo adequado aí. Joia. Obrigado. Obrigado. A gente começou alguns minutinhos antes, então daqui a pouco aí a gente começa oficialmente, né? Agora são 9h58. 10 horas, 10h01, a gente começa a bater o nosso papo. Eu só entrei um pouquinho antes para ver se vocês tinham acesso aqui, tá? Conrado, bom dia. Isa, bom dia. Samuel, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos chegando aí. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom, vamos introduzir o assunto aqui, né? Pessoal, hoje em dia, né, as empresas normalmente têm alguma solução de segurança da informação, né? Tem uma série de problemas da forma que é feito hoje. Às vezes as empresas implementam soluções sem ter uma estratégia de governança, né? Isso a gente vai falar aí em outros momentos, em outras oportunidades nós vamos falar sobre isso, né? Mas hoje eu quero falar de uma solução aí que normalmente as empresas já têm, né, que é o Faro, né, que são, mas nem sempre fazem da melhor forma. Então, rede segura não é sorte, galera. É o fundamento que todo gestor de TI precisa dominar, né? E eu usei aqui dois produtos como referência para nós, tá? Eu usei o Sophos XGS, que é o Firewall, Next Generation Firewall da Sophos. Eu usei aqui como referência a CompTIA Security Plus, né, que é o nosso curso aí para quem quer iniciar no setor aí de segurança da informação. Quem quer ser um analista de cibersegurança, né, e não tem tanta experiência, ou quer se aprofundar mais, ou quer ter um currículo internacional, a CompTIA te dá esse selo, te dá esse know-how aí que você pode trabalhar nas grandes empresas aí no setor de cibersegurança, vale bastante a pena para quem quiser fazer essa certificação aqui, beleza? Meu nome é Thiago Guedes, sou sócio fundador da Deserve. Hoje a Deserve nasceu em 2012 e todo esse tempo a gente teve uma preocupação em trazer conhecimento para o público aí de uma forma gratuita, tá? Então, eu sou professor aqui na DESERV, não sou o único, temos outros professores também que você já deve conhecer, a Bruna, a Ana Vitória, Silvio Musto e outros mais, né? E o nosso objetivo é casar, né, toda essa parte de teoria com a prática também. A gente não quer ser uma revenda
meramente. A gente quer ser uma empresa que vai ser uma empresa consultiva e que vai resolver o problema de vocês, ok? Começando o nosso bate-papo aqui, oficialmente, tá? Pessoal, qual que é o problema que a gente quer resolver e que poucas pessoas falam sobre isso, tá? 68% dos ataques bem-sucedidos, eles estão explorando alguma falha na arquitetura, tá? Não só a de endpoint. Então, vamos ver. Deixa eu pegar uma caneta aqui. 6,75 milhões aí é o custo médio de vazamento de dados. Isso é um dado que foi trazido lá pela IBM no relatório deles em 2024, tá? Então, esse é um custo médio de vazamento de dados no Brasil. Isso é importante que saiba, que muitas vezes os dados são mundiais, né? Não, a gente está trazendo aqui Brasil, beleza? 74% das empresas não têm faro devidamente documentados. As regras de faro não são devidamente documentadas. Por quê? Porque normalmente aí as empresas, a gente fez um estudo, isso já no ano passado, que normalmente uma empresa de médio e grande porte tem de 1 a 4 pessoas no seu time, tá? E essa 1 a 4 pessoas não é necessariamente uma pessoa de cibersegurança. É uma pessoa de TI de modo amplo, né? Então é a pessoa que ao mesmo tempo vai lá instalar o antivírus, vai lá configurar o firewall, mas também vai dar um suporte para a impressora, que talvez vai ter que ir lá ajudar no Excel lá do financeiro. É uma pessoa que faz fazer tudo. E isso é um problema, né? Porque a pessoa está sempre no modo reativo, tá? Para que a gente possa ter uma documentação, uma clareza, entender o que está sendo feito ali no nosso ambiente, e especialmente no Faro, a gente precisa de tempo, de alguém ali especializado, alguém dedicado, que tenha rotinas já estabelecidas e controles que essas rotinas estão sendo feitas. Então, definitivamente não é o cenário aí brasileiro, né? Então, 74% das empresas não têm as regras documentadas. E 21 dias são o tempo médio para detectar uma evasão. Então, tu imagina, quase um mês aí para detectar que alguma coisa saiu de errado. Isso é muito tempo. Nesse tempo, o atacante pode fazer filtração de dados, o atacante já contaminou outras máquinas, já tentou fazer um ataque lateral, já entendeu como é que funciona o ambiente do cliente. Então, é um tempo de resposta muito longo, muito longo. Então, perceba que, primeira coisa, é caro, vazamento de dados é caro. Segundo ponto, é desorganizado, não tem documentação. E a visibilidade ela é baixíssima. 21 dias é uma visibilidade baixíssima. Então, o tempo de resposta demora demais. E isso tudo é o cenário que a gente tem visto aí, Brasil, tudo bem? E o que eu quero tratar hoje aqui, eu quero passar a agenda com vocês para que todo mundo tenha bem claro o que nós vamos passar aqui, tá? A primeira coisa a gente vai falar de arquitetura de uma rede segura, né? Depois a gente vai falar de zonas de segurança, né? Vamos falar aí o que é uma DMZ e para que ela serve. Vamos falar de regras de faro e a gente vai fechar aqui conectando isso com a Computer Security Plus. Em cada um desses níveis, a gente vai dar um pouquinho de profundidade no assunto, né? Por que uma rede define a postura de segurança, né? Porque a gente fala hoje no mercado sempre em seguranças por camadas, né? Então, tenta imaginar que a sua empresa é como se fosse uma cebola, né? Então, são vários níveis de segurança. Eu tenho lá, o meu faro é uma camada, eu tenho um endpoint, é uma camada, eu tenho um backup, é uma camada. São várias camadas. E o ataque, quanto melhor for estruturado as minhas camadas, mais difícil vai ser um atacante penetrar aqui e ter êxito, seja numa sequência de dados, de repente em prejudicar a minha organização, roubo de propriedade intelectual, enfim, né? Então, tem várias camadas que esse atacante tem que passar, né? E normalmente, na maioria dos casos, o faro aqui normalmente está na primeira camada. Normalmente o faro está aqui logo de cara. É o que separa aí o mundo externo da empresa, tá? Então, é fundamental que essa primeira camada esteja bem estruturada, porque senão eu vou ter que rezar aí que as outras estejam funcionando, tá? Isso a gente vai falar também, vai falar de zonas lógicas, a gente vai falar muito de DMZ aqui, e a gente vê hoje que a DMZ talvez não seja bem pensada em algumas organizações, né? Lógico que cada organização tem suas particularidades, né? Tem suas próprias regras de negócio, então entendam o que eu vou falar aqui de maneira geral, mas vocês têm que adaptar o que eu falo
no ambiente de vocês, na empresa de vocês, de uma maneira que faça mais sentido, tá? Regra de fora, eu acho que isso é uma coisa que é corriqueira para todo mundo aqui, e a gente vai falar de como a gente pode fazer as coisas de uma maneira estruturada, pensada, e a gente ter aí uma bagagem técnica, né? Não é go horse, né? Tem lá uma expressão que go horse extreme, a gente vai fazendo, vai tentando, vai dando errado. Não, vamos estudar, vamos entender o que está sendo feito, né? E daí sim, antes tem uma capa de planejamento e depois eu vou para execução. Tudo bem? Muito bem, ótimo. Pessoal, vamos para o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. A gente precisa entender aqui, só um momento, por favor. O meu manual aqui não tá ok. Só um momento. Agora sim. Agora sim. Ótimo. A gente falou de alguns números. A gente já trouxe esses números para vocês, mas aqui eu quero trazer uma notícia para contextualizar o que a gente está falando aqui. Vejam só, que os atacantes agora estão mirando já no equipamento de borda. Aqui uma notícia deste ano, do ano de 2025, de março de 2025, do qual hackers chineses estão explorando vulnerabilidade no checkpoint. Então, atacando o quê? A VPN. Por que a VPN? Normalmente aí as organizações elas têm uma estratégia que a VPN dá acesso à rede local de maneira ampla. O que eu quero dizer com isso? A partir daquela VPN eu consigo acessar qualquer máquina da minha rede. Isso é muito ruim. Por quê? Porque daqui a pouco, se foi comprometida aquela VPN, apesar de ser um túnel seguro, na nossa notícia aqui, o atacante ele usou um exploit para atacar o checkpoint que fazia a borda da rede. Então vamos desenhar aqui. Normalmente eu tenho minha internet, eu tenho aqui o meu faro e no meu faro aqui, normalmente, tá, pessoal, eu tenho a minha LAN e eu tenho aqui minha DMZ. De maneira muito ampla aqui, é assim que funciona a maioria das redes, certo? E eu tenho lá uma pessoa, faz de conta, em home office, que acessa o computador dela, e esse computador dela faz VPN lá com o checkpoint que está aqui. Então aqui, por exemplo, teria um checkpoint, faz de conta, e a pessoa usa uma VPN aqui para fechar o túnel entre a casa dela e o checkpoint, beleza? O que o atacante percebeu? De repente, o atacante percebendo que é mais fácil ele atacar diretamente o checkpoint e usar esse túnel já estabelecido aí para atacar a rede. Então, perceba que ele já vai ter acesso total, seja aí na rede, seja aí na DMZ, nesse nosso caso aqui. Tá? Então, é um risco de segurança absurdo, né? Uma segurança que a gente tem que tomar alguma medida. Hoje já existem soluções chamadas de ZTNA. Não sei se todos conhecem essa sigla. ZTNA significa Zero Trust Network, que é basicamente uma rede de confiança zero, né? O que muda aqui? Vai mudar o seguinte: em vez de fazer esse acesso direto aqui, que eu faria da pessoa com a VPN, eu vou faz um pouquinho diferente. Vai fazer o quê? Vai fazer um acesso a uma rede, por exemplo, vou usar a Sophos, tá? Vai acessar a Sophos primeiro. Então, o usuário aqui vai acessar a Sophos em primeiro lugar. A Sophos vai direcionar o tráfego e aí sim a gente acessa a rede. Por quê? Porque primeira vantagem, a VPN funciona em nível de rede, tá? E o ZTNA, normalmente, no caso da Sophos, ele vai funcionar em camada de aplicação. Então, eu libero só aquela aplicação que eu quero. Por exemplo, eu quero liberar só acesso ao CRM. Ótimo. Então, libero só aquele aplicativo. Ou só meu Salesforce, ou o meu SAP, não importa. Eu libero uma aplicação e não um segmento de rede inteiro. Isso é a primeira diferença. A segunda diferença, tudo que acontece nesse tráfego aqui entre
pessoa e a Sophos avalia se é um tráfego devido, se não tem nada de um ataque, se não tem nenhum risco, antes de encaminhar para a rede. Então, isso é um ganho absurdo, porque tu tem um cara ali, que no caso, nós temos aqui a Sophos garantindo a segurança. Beleza? Mas será que então o problema é o checkpoint, então? O checkpoint é ruim? Não, não é. Não é. Tem outras empresas que acontece isso também. Eu trouxe um outro caso aqui. A gente tem aqui, por exemplo, o caso do FortiGate. FortiGate também teve um problema disso, no mesmo sentido. Aí no dia 10 de janeiro de 2025. Tá? Então, campanhas focadas em FortiGate. Tá bom? Também temos aí um outro exemplo de Palo Alto. Tá? Então, Palo Alto foi explorado bug aí para acesso, para exploração de acesso. Então, veja só, as principais marcas aí do mercado, né, estão suscetíveis aí a esse tipo de ataque que eu falava antes. Então, prestem bastante atenção nisso. Como é que vocês vão remediar isso? Principalmente, vocês têm que manter aí o firewall de vocês muito, muito bem atualizado, com o último firmware possível, tá? Depois eu vou lá, mais para frente, a gente vai falar especificamente de boas práticas, tá? Mas é mais ao final da apresentação. Tranquilo até aqui, pessoal? Boa. Fica, Melissa entrou, Blues entrou, outras caras conhecidas, legal. Bom vê-los todos aí, tá? Vamos em frente. Beleza. E, pessoal, de acordo com o relatório que saiu em setembro de 2025, a Sophos X Ops, tá? É o laboratório da Sophos. A Sophos ela tem uma inteligência que roda em vários setores do mercado, né? Em várias unidades pelo mundo. Então temos aí China, Austrália, Europa, Estados Unidos, América Latina, dentre outros, né? Então, como a Sophos consegue ter uma visibilidade global, ela consegue trazer insights e relatórios muito interessantes. Então, acompanhe Sophos X Ops, né, para notícias relevantes. Então, eu trouxe essa notícia aqui de setembro de 2025, tá? E quais são os principais ataques que estão tendo, os vetores de acesso à rede, quando a gente está falando de firewall. Em primeiríssimo lugar, a gente está falando de Sonic Wall. Então, o Sonic Wall é o preferido aí dos atacantes. Em seguida, vem Fortinet. E a Sophos também foi atacada, beleza? Então, isso é uma coisa que é importante. Mas a Sophos, ela tem um portfólio aí que ela te dá uma segurança 360. Então, o Faro, ele se comunica com o endpoint, que se comunica com o switch, que se comunica com uma central, e o time de segurança da Sophos, ele tem uma gestão, se você tem um pacote chamado Sophos MDR, você tem acesso aos especialistas de cibersegurança da Sophos, que, nesse exemplo aqui, ajudaram a bloquear o ataque e não teve comprometimento. Então, o atacante veio, comprometeu o firewall da Sophos, mas nesse exemplo aqui, o MDR detectou que tinha alguém comprometendo o firewall da Sophos e o time de segurança da Sophos pôde agir e bloquear isso também. RDP e R-Web, que são dois protocolos aí que são bastante problemáticos para a empresa, que podem acessar, por exemplo, o Windows Server, tá bom? E quem são as principais aí famílias de ransomware? A Aquila segue sendo disparada aí o grupo criminoso, vou chamar dessa forma, mais popular, não sei se vocês conhecem, né? Entre lá no Mitre, procure os principais grupos, tá? Então, a Aquila é muito forte quando a gente está falando de ransomware. Então, se vocês forem lá numa Deep Web, por exemplo, e quiserem comprar um Ransomware as a Service, que eu já falei em outras aulas também, né? Provavelmente vai ser de um desses players aqui, desse top 5 que eu trouxe para vocês, tá? Mas a Kira, ela é disparada aí, a maior do mundo, tá? Em termos de comprometimento. Beleza? Esse é o problema. E aqui, ó, quais são os tipos de ataque que a gente está vendo bastante? VPN Exploitation, que é o que eu trouxe agora. A parte de credenciais, galera, está sendo muito explorada e olha como as coisas se conectam, tá? Aqui a gente falou de RDP, mas logo em seguida a gente vai falar de phishing. Então, no phishing, pode ser que o atacante instalou um malware qualquer lá, um trojão, uma backdoor, alguma coisa assim, né? Conseguiu capturar uma credencial e conseguiu aí usar isso para, de repente, comprometer uma VPN, se for uma VPN PPTP, por exemplo, né?
É só um caso possível. Tem outros milhões de casos possíveis que a gente pode tratar. E tem todos os outros ataques aqui. Então, mas perceba, se vocês cuidarem desses 4 principais aqui, né, é o princípio de Pareto, né? Não sei se todo mundo conhece. O princípio de Pareto fala 80-20, né? Então, 80% dos problemas são causados por 20% dos ataques. Então, olha só, se a gente fosse fazer essa proporção, né, isso aqui são percentuais, né? Então, só 4%, só 4 tipos de problema são responsáveis pela maior parte dos incidentes de segurança, de comprometimento que a gente tem nas empresas. Tá? Então, prestem bastante atenção nisso, prestem bastante atenção nesses pontos aqui. E todos esses pontos a gente tem controles para aplicar. Nós vamos falar mais para frente, tá? Aqui a agenda a gente passou já. E agora eu vou falar um pouquinho da arquitetura. Pessoal, quem aqui acha que está seguro com o VPN? Alguém acha que está tranquilo? Né? Alguém acha que, pô, eu tenho a VPN está tranquila, eu tenho meu endpoint, estou tranquilo? Quem acha que está 100% seguro aí? Não tem nada a se preocupar? Silêncio na sala. É isso mesmo, porque, pessoal, não basta ter firewall. A gente tem que ter uma organização da rede. Isso que vai determinar. Lembra que eu falei lá da segurança de camada, logo no início da minha fala? A gente tem que ter organização na nossa rede. Então, primeira coisa, tem que segmentar a rede, tá? Não só em LAN e DMZ, né? A gente tem que segmentar o menor nível possível, né? Seria bom se vocês pudessem chegar em nível de departamentos. Uma VLAN para o departamento de RH, uma VLAN para o departamento de FAR, né? Que, logicamente, né, via VLANs, eu consiga segmentar os departamentos todos. Por quê? A primeira coisa, isso é documentado, tá, galera? Isso é reconhecidamente documentado. É bastante popular isso, que a primeira coisa que o atacante faz é o quê? Tentar um ataque lateral. Então, comprometer uma máquina, o atacante vai imediatamente tentar achar máquinas que ele tenha, que essa máquina contaminada tenha acesso. Tá? Então, de um ponto, ela consegue atacar outros. O atacante entrou numa máquina aqui, esta máquina ela começa a tentar atacar as máquinas vizinhas dela, beleza? Eu já vi empresas que tinham um bloco 16 lá na rede. O que eu quero dizer com isso? Para quem não é técnico, né? Significa que toda empresa estava no meu segmento de rede. Toda empresa fazia parte de um único segmento de rede. Então, a partir do momento que aquela pessoa teve a máquina comprometida, aquela máquina foi comprometida, essa máquina começou a atacar todas as outras, porque não tinha segmentação. Então, lógico, você tem boas práticas de segmentar a LAN e a DMZ, mas não só. Se você puder chegar em nível de departamento, ótimo. Isso vai ajudar você a ter um maior nível de confiança aí. Vai ser mais difícil. Se o atacante conseguir entrar pelo financeiro, por exemplo, ele não vai conseguir atacar, por exemplo, o teu comercial. Um exemplo, tá? A gente tem que tentar entender que existe uma questão de camadas de profundidade. Quando a gente vai falar aí de segurança, a gente tem que pensar em profundidade. O que eu quero dizer com isso? Bom, lembra lá do nosso desenho? Eu tenho o faro aqui. E o que normalmente eu vou ter embaixo? Normalmente eu vou ter o meu switch aqui. E depois do switch, eu vou ter as minhas diversas máquinas. Eu posso ter outros switches, ou num ambiente menor, eu já posso ter minhas máquinas aqui. Máquina 1, máquina 2 e assim por diante, tá? Beleza. O que nós vamos estar falando aqui de camadas de controle? Vamos lá. Se eu tenho lá um daqueles files que a gente viu anteriormente, lá, tem um checkpoint que foi comprometido, por exemplo. Significa que, bom, a minha primeira barreira aqui, ela foi comprometida. O atacante já conseguiu passar por ela, certo? Mas ele ainda tem que passar pelo meu switch. Talvez a Sophos, por exemplo, tenha uma solução chamada Sophos Switch, que ela comunica o Sophos Firewall junto com o Sophos Switch, comunica com o Sophos Central, que é a nuvem da Sophos. Então, caso o Firewall fosse comprometido, no exemplo da Sophos, o Switch poderia barrar essa conexão, né? Tem que outros players talvez não tenham essa família grande de recursos que podem se conversar, né? Outros têm, mas assim, eu poderia ter primeira linha de defesa, Faro. Segunda linha de defesa, switch. O meu switch poderia parar esse tráfego. E no último nível, aqui, a minha máquina.
se a minha máquina sofrer algum ataque, eu posso aí, ainda assim, ter um endpoint nessa máquina, né? E, no caso aí de algumas soluções, eu sempre cito Sophos porque é o que a gente trabalha aqui, mas outras soluções eu sei que fazem isso também, né? Existe um isolamento daquela máquina. Se alguma máquina do ambiente foi comprometida com malware, por exemplo, automaticamente o switch ela isola, corta a conexão, não permite que essa máquina se conecte a outras, tá? Isolando aquele problema. Então, eu vou ter se eu tiver problema, eu vou ter em uma máquina só. Esse problema não se espalha pela rede. Então, pensem em camadas de profundidade. No nosso exemplo, é um exemplo simplesinho, mas a gente já falou de 3 camadas de segurança, tá? Num ambiente simplesinho. Aqui, esse ambiente poderia ser, por exemplo, no escritório de advocacia, no escritório de contabilidade, tá? Um ambiente pequeno, tá? E já teria pelo menos 3 níveis de segurança que a gente possa aplicar. Tudo bem? Tiago, nós E temos uma pergunta no chat muito boa aqui da Melissa. Ela está perguntando no caso de quem faz home office ou híbrido, essas pessoas que às vezes utilizam ali as internets públicas, né? De hotel, cafeteria, como que fica nessa situação? boa pergunta, Melissa. Obrigado. Obrigado pela intervenção aí, Yuri. Pessoal, eu tô com um monitor apenas aqui, tá? Então, por isso que eu não tô vendo as perguntas, mas se vocês perguntarem, a Yuri vai me interromper aqui e a gente vai sanar essa dúvida, tá? Ah, Respondendo essa pergunta de forma objetiva. A maneira tradicional para atender essa demanda da pessoa que está em home office, as empresas usam tradicionalmente uma coisa chamada VPN, que é o que a gente estava falando antes, tá? Então, a Melissa, por exemplo, ou qualquer pessoa, está na casa dela, numa cafeteria, e ela vai acessar a empresa dela de uma forma direta, né, via VPN. Né? Isso é o normal. Esse é o tradicional, vamos dizer assim, é o tradicional. Problema é que a pessoa que está acessando via VPN tem acesso a um segmento de rede, ou seja, todos os computadores estão no mesmo segmento de rede, podem se comunicar. Eu estou tentando evitar ficar muito técnico, porque eu sei que nem todo mundo que está aqui nessa webinar é técnico, tá? Mas segmento de rede são agrupamentos de máquinas. Então, o meu segmento de rede, eu posso botar ali a empresa inteira, eu posso segmentar por departamento, como eu tinha sugerido. Né? Então, segmento de rede é aquele agrupamento de máquinas que elas conseguem se enxergar via rede. Tudo bem? Ótimo. Isso é o modo tradicional. O que a gente tem de novidade, tá? Esse modelo aqui de VPN está sendo substituído por um modelo que a gente está chamando de ZTNA, que é o Zero Trust Network, né? Que a gente explicou um pouquinho antes. Em vez da pessoa acessar diretamente a empresa, tem uma camada extra aqui, né? Que no nosso exemplo aqui é o ZTNA, né? Várias empresas fazem isso, mas a Sophos é a empresa que a gente trabalha e recomenda, tá? E daí acessa a empresa. Thiago, o que mudou? Mudou que, em primeiro lugar, eu não acesso a empresa direto. Eu acesso um intermediário e depois eu acesso a empresa. Esse intermediário fica responsável por filtrar todo o tráfego e analisar se aquele tráfego é um tráfego legítimo, não é um atacante. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Funciona em nível de aplicação. Eu vou acessar só o que eu preciso acessar e nada mais. Eu não tenho comunicação entre as máquinas. Então, se o Thiago Guedes acessou a empresa dele, o Thiago Guedes não consegue comunicar com o computador da Melissa. Isso é impossível pelo ZTNA. Ele vai usar só aquela aplicação que o Thiago teria direito. No meu caso, como eu sou, por exemplo, da área comercial, eu só poderia ter acesso, faz de conta, né, a o meu CRM, por exemplo. Tá? Então, nível de aplicação. Essa é o grande diferencial, isso é a grande recomendação, tá? Mas essas duas servem, né? VPN, modo mais tradicional, tem um risco maior, né? Modo mais novo é falar de ZTNA. Beleza? Você dá um joinha aí se tá claro, se tu tem alguma outra dúvida, posso esclarecer, tá? O Anderson falou ali, ZTNA é uma excelente saída, ótimo, né? É isso mesmo. É, O Edson é um cara que estuda aqui conosco, está sempre nos webinários, também é especialista em segurança, então
Obrigado pela participação aí. Melissa, agradeceu. Ótimo. Seguimos, tá? Eu estava nessa última etapa aqui, tá? Eu estava no menor privilégio. Então, cada dispositivo de usuário acessa apenas o que precisa. O acesso excessivo causa mais problemas aí de comunicação, de movimentação lateral. Então, por exemplo, o Thiago tem um notebook e esse computador do Thiago foi comprometido, certo? Mas se o Thiago tiver acesso, por exemplo, somente ao acesso ao CRM via aplicação, o prejuízo vai ser bem menor do que se, por exemplo, o Thiago tiver acesso a toda a rede. Então, empresas menores têm uma mania horrível de dar permissão total pro, por exemplo, o diretor ou o dono da empresa, né? Isso é terrível, porque normalmente o dono da empresa não é um cara técnico. Ele não é um bom especialista em cibersegurança. Então, ele é um ponto de falha muito grande, porque basta eu comprometer aquele usuário, aquele computador, daquela pessoa com um alto privilégio que eu comprometo a rede inteira. Então, a regra geral é menor privilégio possível, independentemente do cargo do cara. A pessoa precisa ter a permissão na medida que ele precisa para trabalhar, né? Então, no meu caso aqui, vou supor, hoje, eu não estou no time de desenvolvimento. Então, eu não tenho acesso às ferramentas do desenvolvimento, não tenho acesso ao servidor de desenvolvimento, né? Eu posso até perguntar como é que tá as coisas lá, mas eu não consigo acessar via minha máquina aqui nada do desenvolvimento, né? Isso é muito bom, porque caso a minha máquina seja comprometida, eu não gero um prejuízo aí para o desenvolvimento. E, galera, todo mundo aqui, não interessa o nível de segurança, pode ser comprometido, inclusive eu, inclusive qualquer um de vocês. Por que eu digo isso? Não sei se vocês viram que teve uma notícia do pessoal da CIA, o diretor da CIA, né, conseguiram invadir o cara e, através dele, acesso a documentos confidenciais. Então, imagina se a CIA tem problema, né, nós aqui, meros mortais, né, não teremos problemas? Talvez sim. Tá? Então, não subestimem o risco, tá? O atacante, ele tem aí, às vezes, eu já falei isso em outras webinars, para quem já viu, existem governos inteiros dedicados à invasão. A gente citou China, Rússia e Coreia do Norte, principalmente, mas não só. Tá? Mas o PIB da Coreia do Norte, 3% do PIB da Coreia do Norte é de cyberataque. Então, uma pessoa fazer frente a um governo inteiro é bem difícil, tá? Então, regra do menor privilégio. Muito bem, avançando aqui, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? A gente tem que dividir muito bem o mundo externo, a empresa, né? Isso vai ser feito por um firewall, né? Então, eu tenho que identificar isso, tenho que segmentar isso, e de repente eu vou ter coisas que estão na nuvem também. Nessa nuvem, eu deveria ter um firewall também, né? Talvez eu possa ter um firewall mais simples, ou talvez com menos recursos, mas eu também deveria proteger com o firewall o que está na nuvem. Para quem ainda não sabe, a segurança da informação dos dados que estão na nuvem é da empresa, não é do prestador de serviço. O prestador de serviço, por exemplo, uma AWS, um Google, um Azure, ele só disponibiliza o ambiente para você. Ele não garante a segurança para você. Ele vai garantir a segurança dos seus próprios data centers, não a sua estrutura. Então, a segurança da sua máquina virtual, da sua aplicação, é sua. Você tem que prestar atenção nisso, tá? Você tem que segmentar ali via DMZ. Então, quem é que vai na DMZ? DMZ é zona desmilitarizada, é uma zona apartada da minha rede, né? Então, quem normalmente está lá? Normalmente meu servidor web, normalmente meu servidor de e-mail, meu servidor de DNS e o meu servidor de VPN, tá? Normalmente esse ambiente é um ambiente isolado da rede interna, ok? Então, se gerar um prejuízo, não prejudica a minha rede interna. E se a minha rede interna não for prejudicada, não ataca os meus servidores. Normalmente é essa a jogada, né? E quem vai dentro da minha zona interna? Normalmente é a minha workstation. Talvez eu tenha que ter algum servidor interno. Ah, qual, Thiago? Talvez o teu RP. Talvez se você tiver um servidor de banco de dados para uma aplicação, né? Vai de cada caso aí. Vocês têm que entender qual é o caso que faz sentido. Eu posso criar, por exemplo, se eu tenho um ambiente de QA, de teste, eu posso criar uma VPN, não, desculpe, uma VLAN, né, para o setor de desenvolvimento e ter um servidor nesse setor de desenvolvimento ter lá um ambiente de QA. Eu posso fazer esse tipo de segmentação,
né? Isso tem que ser planejado, tem que ser acesso restrito, controlado e monitorado. Pensem nisso, tá? Só que eu vejo que a galera às vezes faz confusão, às vezes não usa a DMZ da melhor forma, né? O que a gente tem que entender da DMZ? Ela normalmente é uma zona aí que a gente permite que os serviços estejam separados da rede interna para evitar que tudo pare junto, né? Então, eu tenho um controle, se uma parte parar, a outra não para. O que é bom de estar na DMZ? Na nossa opinião, e é o que está no material da Computia Security Plus. Você, relembrando, né? O que eu estou falando aqui é em termos gerais. Talvez no cenário de vocês possa ser um pouquinho diferente, mas tomem as decisões conscientes do que vocês vão fazer, tá? O que vai na DMZ? O meu servidor de público, né? O meu Apache, o meu Nginx, o que roda é meu site, o que roda é minha extranet, talvez, pode estar na minha DMZ. Às vezes, existe aquelas empresas mais tradicionais ainda que tem um Zimbra, né? Não sei quem é que é usuário de Zimbra. Eu posso ter um servidor de e-mail dentro da minha empresa, né? Que é uma coisa que era bastante tradicional. Hoje em dia, o Google e a Microsoft têm ganhado bastante mercado no servidor de e-mail, mas pode ser que você tenha um servidor interno, um servidor de DNS, o teu AD pode estar, talvez na tua DMZ, se fizer sentido, às vezes não. Depois vocês vão ver na tabela do lado que tem casos que a gente sugere que não. O teu gateway de VPN, né, e o teu proxy reverso, o teu load balancing, deveria estar na tua DMZ. E quem não deveria estar? Né? O teu banco de dados aí deveria estar numa rede apartada da tua DMZ. Lembra que eu falei lá, tu pode fazer centenas de VLANs, tu não precisa usar tudo no meu lugar só. Então, teu banco de dados aí com dados pessoais deveria ter um controle melhor. Até por causa de LGPD, por causa de compliance, você deveria ter uma segmentação para ele, tá? O teu AD, e aqui eu falei aqui, poderia estar aqui, né? Falei aqui, ó, lembra que eu falei daqui? E aqui diz para não fazer. Então, é o que eu estou falando, depende do seu ambiente, tá? Você pode botar o seu AD lá na sua rede interna ou criar um segmento de infraestrutura interna, por exemplo. Pode ser. Quando ele fala de DNS público, é um DNS que resolve os nomes para a internet, né? Mas normalmente o teu AD também tem um DNS interno, tá? Então, vejam um arranjo que faz mais sentido e apliquem os controles que fazem mais sentido para o teu ambiente, tá? Pô, Thiago, servidor de backup fora da MZ? Pois é. Os novos atacantes de ransomware estão fazendo o seguinte: o ransomware consegue criptografar um servidor, ele imediatamente começa a varrer a rede para tentar achar o servidor de backup. Por quê? Porque, galera, caso vocês sejam atacados e o atacante tenha sucesso em criptografar o ambiente de vocês, o backup é a única escolha que vocês têm, né? É o único recurso de salvação, concorda? Mas se esse backup estiver no meu segmento do que o teu servidor, já era. Tá? Então, recomendo aí que o teu backup esteja externo. A gente sempre fala aqui na estratégia 3, 2, 1. Talvez vocês já estejam cansados de ouvir isso, mas é importante ressaltar. São 3 cópias do mesmo arquivo, em 2 lugares diferentes, tendo pelo menos um na nuvem. Então, vocês podem ter um backup local, porque é bom ter, porque é mais rápido de restaurar, mas tem um backup na nuvem também. Porque se tudo der errado, é o que vai salvar o negócio de vocês, tá? Talvez vocês queiram botar o RP fora, como eu cheguei a falar, né? E estações de trabalho com certeza devem estar fora da DMZ. Tudo bem, galera? Então, essa é a nossa recomendação. Analisem o caso de vocês, façam aí um teste de mesa. O que é o teste de mesa? O teste de mesa é uma simulação no papel mesmo. Se o atacante comprometer isso aqui, o que acontece? Se o atacante vier por aqui, o que acontece? E num cenário C, num cenário D, num cenário X, né? Então, o teste de mesa é bom para vocês usar a imaginação, o que o atacante pode fazer no ambiente de vocês. E aqui, a Computia vai te trazer pelo menos 5 princípios aí do que separa um faro configurado do que um faro seguro, tá? Não é porque a minha rede está funcionando que eu estou segura. É essa que é a missão aqui, tá? Tudo negado por padrão, tá? Então, o ideal seria que o teu ambiente fosse tudo bloqueado por padrão. E só liberar o que for preciso, tá? Por quê? Porque pode ser que a gente caia lá naquela coisa que a gente falou no slide anterior de excesso de permissão, né? Então,
o ideal é que seja tudo restrito. E se alguém precisar, preciso de uma liberação tal, beleza, eu vou liberar. Só que aqui é bom senso, tá, galera? A gente já conheceu empresas que o pessoal lá bloqueou o Google, por exemplo. Pô, daí você bloqueia o Google, tu acaba com a operação da empresa, né? Porque hoje, as IAs vêm tomando muito desse espaço, mas o Google é muito utilizado para pesquisa. Então, para te bloquear o Google, tem que ter um bom motivo. Pense nisso, tá? Emerson, tudo bem? Bom dia. Manda. Bom dia, tudo ótimo. Só lembrando, né? A gente fala muito isso nas aulas aí na Discovery, que o fato de você ter o poder de bloquear, né? Não sair bloqueando o Google, por exemplo, mas acho que tem um passo anterior, né? Que é o seu comitê de segurança, por exemplo, discutir o que é permitido e não é permitido e definir uma estratégia colegiada, né? Não só você decidir, mas outras pessoas que são de outros departamentos, etc., te ajudando a determinar o que a empresa faz, quais são os sites ou produtos ou aplicações que precisam acessar aí as suas finalidades, para em si, então, você ir para um ZTNA ou para um Faro ou para o VPN, não importa. Mas aí o configurar o bloqueio, a liberação, só deve acontecer depois que você estabelece a estratégia de segurança da sua empresa, né? É um passo anterior que a Bruna sempre batia nessa tecla, que é importante ninguém agora sair daqui correndo e ir lá e bloquear as coisas, né? Excelente comentário, tá? É isso mesmo. Isso que você falou, eu assino embaixo, penso da mesma forma. Né? Por quê? Porque daqui a pouco o técnico vai olhar para alguns riscos, mas daí o negócio tem que fazer um contraponto e tem que chegar no melhor para a operação. Concordo 100% com isso, né? Não saio fazendo nada de modo não pensado, né? Excelente, tá? Obrigado por ter feito esse comentário. Mas o que é a mensagem do slide? É que você deveria ter o menor permissão possível, né? Para só o que você realmente precisa para trabalhar. E daí, é como o Anderson falou, a gente precisa entender o que o negócio precisa e essa decisão deve ser colegiada. Ótimo, excelente. Muito bem. Outra coisa que a gente fala de menor superfície de exposição, né? O que significa isso? Né? Muitas vezes eu vou lá e compro alguma solução e ela vem com uma série de portas abertas. Portas são formas de conexão de equipamentos. Então, porta, faz de conta que porta é justamente uma maneira de eu acessar algum equipamento. Então, vamos supor que eu estou falando de porta. Quando eu falo de porta aberta num switch, por exemplo, é uma forma de eu acessar esse switch via rede. Se eu falo de uma porta aberta na minha câmera de monitoramento, é uma forma de acessar isso via rede. Então, reduzam o máximo possível, né? De novo, só o que realmente precisa. Será que eu preciso, por exemplo, olha só o que a gente já pegou. A gente já pegou que as câmeras de monitoramento estavam no mesmo segmento de rede aí que os desktops. Então, uma pessoa, um usuário comum, lá, uma pessoa do financeiro, do RH, uma pessoa de operação, tinha acesso direto à câmera. Isso é um risco absurdo. Por que tinha isso? Não deveria ter, né? Porque daqui a pouco, se o atacante consegue comprometer essa máquina, pode ir lá comprometer a câmera também, né? Então, reduzam suas superfícies de ataque, reduzam as brechas da sua rede, tá? Ótimo. Regras ordenadas por especificidade. Então, vários processos são regras em sequência. Regras específicas primeiro, genéricas depois. Uma ordem errada compromete inesperado. Então, para quem já trabalhou com Linux, né, a gente tinha lá o EP Tables no Linux, né, se eu botar a regra numa ordem errada, pode ser que em algum momento eu bloqueie tudo e depois libere, ou vice-versa, eu libere tudo e depois bloqueie. Então, tem que ser feito numa ordem correta, uma sequência correta e entendendo muito bem o que eu estou fazendo. Então, normalmente, o que a gente faz? Existe uma regra default, bloqueando tudo, e daí eu venho empilhando as liberações que eu quero. Normalmente é isso que acontece, tá? Mas cuidado para não gerar uma regra que abre tudo, todas as portas, todas as redes, né, que seja acima de todas as outras, tá? Então, cuidado aí com esse ordenamento das regras. Então, sejam
muito específicos no que vocês querem, né? Porque senão pode gerar um prejuízo para sua rede. Vocês precisam monitorar e ter log de tudo, né? Hoje, galera, se vocês... já existe há muito tempo os Zabbix e o Nagios usados para monitoramento, tá? Então, isso é padrão, eu não vou perder tempo explicar, mas seria bom que vocês tivessem esse tipo de monitoramento. Por quê? Porque é bom para quem tem um NOC, por exemplo, alguma coisa assim, que vai ver, será que o meu link está funcionando? Está rápido, meu Firewall está funcionando, está rápido, etc. Beleza? Mas hoje em dia, a gente tem um CIEM que vai nos ajudar, porque percebe que eu começo a ter log, informação muito espalhada. O meu e-mail tem log, o meu endpoint tem log, o meu firewall tem log, e tudo isso é isolado. Eu posso começar a correlacionar isso em CIEM e aumentar a minha inteligência aí na proteção de dados. Então, considere o CIEM. Isso em soluções gratuitas, né? O azul é a mais comum aí, tá? Para quem quiser procurar, esse aqui é um Z, né? Para quem quiser procurar, né? E CIEM vem bastante nesse sentido. Mas se vocês precisam olhar monitoramento, precisa ter login, e por isso que aquele time de um exército de um homem só não vai funcionar. Se sua empresa tem poucas pessoas, seria importante você considerar uma terceirização, por exemplo. A DServe poderia já ajudar vocês nesse braço de terceirização. E você precisa de uma revisão. Por quê? Porque negócios são entidades vivas, né? Talvez um serviço que fazia sentido ano passado, hoje já não importa mais. Ou talvez uma porta que esteja aberta por algum motivo, talvez não precise mais. Talvez antigamente eu usava Faro e agora eu uso ZTNA. Enfim, né? Então eu preciso entender aqui se aquelas regras que estão ali são regras que são devidas, se são regras ainda que o negócio precisa delas. Por quê? Normalmente acontece o seguinte: existe um analista lá, o analista faz as regras dele. Esse analista, por exemplo, ele saiu da empresa, entrou um segundo. Aquele segundo não revisa o que foi feito, ele simplesmente começa a criar novas regras. E daqui a pouco, o Faro lá tem 5, 6 anos de operação, nunca ninguém olhou para aquilo, tem um monte de regra lá que não precisa mais, isso gera um baita um transtorno, uma dor de cabeça gigante, tá? Então, tenham rotina de revisão. Então, pelo menos esses 5 pontos. Deny por default, menor superfície de exposição, regras ordenadas, login, monitoramento e revisão periódica. Beleza? Só para fechar essa parte do login, que eu vejo que muita gente erra, né, nisso, se uma NPD da vida pedir algum material para vocês, né, quanto mais informações vocês tiver, melhor, concorda? Isso vale para tudo em segurança da informação e privacidade, né? Se alguém invadir minha rede, como é que eu vou saber quem é que invadiu, por onde invadiu, qual foi o serviço, se eu não tiver nenhum log? Tem um log de tudo, mesmo que vocês não olhem com frequência. Porque para fazer um pós-mortem, né, para fazer uma análise forense, a gente vai precisar de log sim, tá? Muito bem. E você, gestor que está nos ouvindo aqui, está participando, né? O que o gestor não pode deixar acontecer é que achar que o firewall é suficiente, né, sem uma segmentação, né, sem aí um controle, todos aqueles controles que a gente já falou de redução de superfície, não pode ter uma DMZ ali sem controle de saída, né, tem que filtrar, tem que saber o que entra, o que sai, tem que ter justificativa para cada um deles, tem que ter uma DMZ aí que transforme a DMZ em uma plataforma de ataque, né, tem que ter regras que tem uma validade específica, né? Não pode, aquelas regras que são temporárias, aquelas gambiarras, elas viram para sempre, né? Então não pode isso, né? Você tem que revisar, você tem que ter uma periodicidade. Na ISO 27001, você define um documento que você vai dizer, olha, eu reviso meu firewall a cada trimestre, eu reviso meu firewall a cada semestre, pelo menos anual, né? Mas você tem documentado isso de quanto em quanto tempo você vai revisar isso, tá? As regras têm que ser temporais. E, por fim, aí, né, a gente tem que ter VLAN, a gente vai ter que ter cada VLAN. Eu posso fazer regras por VLAN, isso é que é o legal, para quem não conhece, VLAN é o jeito de segmentar as redes, então eu posso fazer, cada VLAN tem suas próprias regras, isso é muito bom, porque daí pode ser que um determinado departamento possa fazer mais coisas. Vou dar um exemplo. Normalmente o marketing tem ali
pode ter uma regra que pode usar rede social, pode baixar coisa, pode mandar pelo e-transfer, pode fazer uma série de coisas. Então, tudo isso eu posso configurar lá no meu faro de borda, posso segmentar isso por VLAN, né? Mas também outro setor lá, um setor que seja mais engessado, tipo financeiro, talvez não. Eu posso fazer essas regras por VLAN. Às vezes eu posso chegar nesse nível, tá? Então, entender o meu ambiente também, tá? E aqui a gente traz uma sugestão para vocês, tá? A Sophos gerou um relatório aqui no Sophos Report 2025, né? Que vocês podem antecipar algumas coisas. Vocês vão lembrar lá que a gente falou de VPN, nós falamos aí de credencial, nós falamos de phishing e nós falamos de RDP. Lembra? Pois é. O que nós identificamos que, somado a isso, gera um problema? Vocês vão encontrar no mercado ainda tem soluções que não têm duplo fator de autenticação. Então, o teu firewall para acessar precisa de duplo fator de autenticação, o teu e-mail para acessar precisa de duplo fator de autenticação. Tudo que você puder, ativa o duplo fator de autenticação, tá? A gente tem uma série de credenciais comprometidas ainda no mercado. Então, tem ferramentas, galera, que ficam varrendo a Deep Web, procurando bases de dados para ver se o teu usuário e tua senha não estão lá. Né? Isso é bem interessante. Existem soluções mais simples aí que monitoram se o seu e-mail não foi comprometido, mas para uma empresa de médio a grande porte, vale a pena investir numa ferramenta que fique fazendo varredura na internet para ver se não tem uma base de dados, tá? Use cofre de senha. Né? Não adianta vocês querer guardar senha de cabeça. Não reaproveitem senha. Não reaproveitem. Não compartilhem senha. Não interessa se é o seu amigo, se é o seu parceiro, sua esposa, não importa. Seu marido, né? Seu chefe. O seu chefe pediu, cara, usa cofre de senha. O cofre de senha você tem a possibilidade de gerar senhas temporárias, né? Em soluções de PAN, você consegue gravar a sessão da pessoa. A pessoa que logou com um determinado login e senha pode ser gravada. Usem isso. Né? Tem uma rotina, uma análise de vulnerabilidade verificando se os seus sistemas estão com os últimos patches de atualização. Pode ver, normalmente quando a gente fala aqui de algum incidente, é falta de atualização, é falta de atualização do faro, é falta de atualização do teu switch, é falta de atualização da tua câmera de monitoração, é falta de atualização do todo o equipamento hoje que tem algum firmware, tem alguma coisa para atualizar, né? Se vocês vão ver as Smart TV, né, galera? Não sei quem já passou por isso. Pô, tu quer ver uma série lá, tu deitou na cama, ligou a TV, vai ver uma série, o troço tem que atualizar. E tem aqui mesmo, porque a tua Smart TV pode ser invadida também. Então, verifiquem se estão usando o último patch. Vocês têm que identificar os ativos, né? Eu vejo que as empresas não têm claro quais são os seus ativos. As empresas não entendem muito bem o que é um ativo, né? O ativo é tudo que tem valor para a organização. Inclusive, pessoas são ativos. Então, entendam o que é o ativo, entendam quais são os controles de cada ativo e tenham aí também, para fechar, cuidado com um download malicioso, seja ele vindo direto de um phishing, seja pela web também, tá? Pessoal, tamo junto? Tá todo mundo na mesma página aqui? Esse slide conecta com o slide inicial que a gente falou dos problemas mais recorrentes, que a gente falou do 80-20, tá? Boa. Muito bem. Está chegando a nossa reta final aqui, tá? Então, conhecer o problema não é suficiente, né? Tem uma frase muito boa aqui, né? Que a gente precisa de segurança nos produtos, tanto quanto a gente precisa de produtos de segurança, né? Então, os produtos precisam ser seguros, né? Tanto quanto a gente precisa usar os produtos de segurança, tá? Então, é um trocadilho aqui, mas é importante esse entendimento que os próprios produtos de segurança, às vezes, são brechas de segurança, tá? Quem quiser ver esse paper aqui da Sophos, a Sophos ela tem um comprometimento com Privacy by Design, né? Para quem é aluno aí da formação de POzinho ou do CDPO, já ouviu bastante desse assunto nas aulas da Bruna, né? Privacy by Design é quando eu construo uma solução pensando em segurança. Desculpa, Privacy by Design, eu desenho uma solução pensada em privacidade, e a mesma definição de segurança também serve para o Security by Design. Tá? Então, tem o Privacy by Design e tem o Security by Design, que a ideia é a mesma, só que o Security vai pensar em segurança e o Privacy vai pensar em privacidade. Mas a ideia é a mesma, que desde a concepção daquele produto
desde o início eu já estou pensando, seja em segurança, seja em privacidade. Esse QR Code, para quem tem interesse em ler um pouquinho mais aí, né, demonstra a preocupação que a Sophos tem nesse assunto, tá? Então fica o convite aí, tá? Vou botar. Eu vou lá. Diogo, eu vou te botar no mudo aqui, eu acho que o teu microfone está aberto, tá? Pô. Muito bem. Falando especificamente agora de Sophos Fire, tá? Por que o Sophos ele foi pensado em Security by Design e quais são os 4 pilares que eles têm? Todas as caixas dele já têm boas práticas embutidas. E quais são? Olha só, a gente não acessa direto a caixa, a gente configura isso via o Sophos Central, que é uma nuvem. Então, a nuvem da Sophos ela tem todo uma parafernália, um aparato de segurança da Sophos que garante segurança. Então, é muito difícil o atacante conseguir comprometer a nuvem da Sophos, mas é mais fácil comprometer direto a caixa. Então, você não bota a mão na caixa direto, tá? Todos os controles das caixas de faro da Sophos são granulares. Você pode integrar o ZTNA junto com o seu faro, né? Se você tiver uma licença para isso. E a gestão é toda via Sophos Central, que foi o que eu falei anteriormente. Você também tem aí Enforce, assim, são controles de segurança que vão te permitir reduzir os ataques. Por exemplo, todas as soluções da Sophos aí, o Sophos Fire, tem a MFA, duplo fator de autenticação, ativos, tá? Já é nativo e é ativo. Então, quando você cria o usuário lá, ele já pede para te configurar um MFA também, tá? Você tem o isolamento da sua VPN. Então, para quem quer continuar usando o VPN, ele tem uma modalidade que ele tira um container para aquela VPN, ou seja, aumenta ainda mais a segurança. Tem proteção contra DOS, DDoS, né? Tem bloqueio por país. Isso é isso lá quando a gente falou o Anderson falou do ter um ambiente onde um conselho tem um grupo de pessoas olhando para isso, a gente vai ver o seguinte, cara, que talvez a minha empresa não precise acesso liberado para a China. Eu não tenho acesso com a China. Por que eu vou ter liberado? Eu posso bloquear, fazer um bloqueio por país. Alto padrão de controle, são rigorosos. A Sophos tem uma preocupação com esses hotfix a todo momento. Então, isso está sempre sendo gerado alerta, seja por e-mail, seja na plataforma. Toda hora tem atualizações que devem ser feitas. Tem uma comunidade bastante ativa para ataques do tipo Zero Day, tá? E a gente tem todo aí um framework que permite. Eu posso pendurar o meu Sophos no meu CIEM, eu posso, dentro do Sophos, gerar os próprios relatórios, eu posso, dentro da caixa, gerar os próprios relatórios, eu posso jogar esse syslog para um servidor e olhar num Linux. Então, eu tenho uma visibilidade bastante ampla aqui, tá? A Sophos, ela vai te permitir fazer aí a tua configuração sem botar a mão na caixa, isso é o principal. Você vai ter visibilidade 100% do teu ambiente, tá? Ela tem uma integração entre todos os produtos dela, são integrados via o MDR. E aqui, galera, eu quero ressaltar uma grande vantagem, na minha opinião, talvez a maior vantagem que a gente tem com a Sophos, tá? Todos os equipamentos, eles conversam. Então, a gente vê lá soluções top, mas às vezes assim, ó, ela é top num quadrante lá do Gartner, né? A Sophos não. A Sophos, ela tem todo um know-how ali de faro, endpoint, switch, a gente consegue fazer Wi-Fi, a gente consegue também trabalhar aí com monitoramento da tua rede. Tem um time da Sophos que pode ser teu SOC 24/7, eles podem ser a empresa que vai fazer a tua resposta a incidente, caso vocês tenham. Tem lá uma parte de seguro, enfim. Pessoal, a gente tem bastante recurso integrado, isso é um grande diferencial. E a Sophos agora está comunicando com um concorrente, por exemplo, Microsoft. A gente consegue, a Microsoft tem integração com a Sophos conversa com o teu Fortinet também, né? Outras soluções todas são possíveis de ser feitas aí com a Sophos, essa comunicação também, tá? Tudo isso com um licenciamento bastante simplificado, então tudo acontece na mesma caixa, tua VPN, teu feed de navegação, teu DNS, tudo isso numa única licença, né? E se você quiser uma licença mais completa, a gente consegue aí ter, inclusive, essa integração com proteção Zero Day,
proteção contra o MDR e contra o NDR também. Tá? Então a Sophos ela quer simplificar, você não tem 50 SKUs, né? Você tem lá 2 licenças, uma standard e uma completa. É isso que você tem. Simplifica profundamente aí os negócios para quem tem interesse, né, em ter uma solução de Next Generation Firewall, tá? Como revenda da Sophos, eu recomendo Sophos. Mas para a organização de vocês, e aqui eu estou botando o meu chapéu aí de consultor, tá? Você pode usar aí qualquer solução do Gartner que te atende bem, tá? Mas a Sophos tem essa vantagem da integração. Para quem está aqui conosco, que tem alguma solução como SonicWall, Fortinet, Endpoint, qualquer uma delas, a gente tem um processo de migração transparente, simples, né? A gente consegue dar um desconto nessa migração de 50% no processo de migração. Então, se você tem qualquer caixa aí, queira trazer essa caixa para a Sophos, a gente vai garantir zero downtime, a gente vai ter nosso time aqui dedicado. Você pode fazer uma POC de 30 dias, galera. A gente pode fazer 30 dias na faixa, a gente bota para funcionar para você aí, né? Você testa durante 30 dias, né? Isso já podemos fazer as configurações para essa migração, isso facilita demais para vocês, tá? Então, essa parte de serviço, a gente tem um desconto aí de 50% para quem quiser fazer aqui o processo, tá? E a gente é líder 11 vezes no Gartner, a gente é líder também de endpoint, de MDR, a gente é a melhor escolha de usuário, realmente conhecido no mercado. A GigaOn também nos qualificou aí como a melhor empresa de anti-phishing. Então, trata-se aí de uma solução de alto nível, a gente pode ajudar vocês também, tá? E, pessoal, quem quiser continuar estudando comigo, né, existe um curso chamado Security Plus, que é a primeira degrau para quem quer ser um analista de cibersegurança, né? Então, ele é uma solução que vai falar de firewall, mas também vai falar de criptografia, vai falar de backup e outras mais. Então, é um treinamento de alto nível. Estudem conosco, a gente está sempre nessa batida de lifelong learning, né? Que a gente fala aí que a gente nunca vai parar de estudar, a gente gosta muito do que a gente faz e a gente quer sempre aumentar o nosso nível técnico, né? E eu convido vocês aí, tá? Se vocês saírem agora com uma mensagem simples da reunião, eu gostaria que vocês fizessem 5 coisas, tá? Primeira coisa, mapeia todas as suas zonas, né? Como é que tá a tua rede hoje? Ela tá isolada? Não tá? Se você fizesse isolamento, como seria? Bota isso no papel. Papel e caneta já resolve, né? Mapeia a tua zona. Depois, eu gostaria que vocês auditassem as regras que vocês têm. As regras que vocês estão lá, seja qual for o firewall que vocês têm, ainda fazem sentido? Hoje, dia 17 de abril de 2026, ainda faz sentido? Beleza. Como é que está a DMZ? Vocês têm DMZ? Nem tem DMZ? Vocês vão criar essa DMZ? Criem essa DMZ também, né? Vocês poderiam considerar fortemente aí a Sophos Firewall gratuito, usar o trial. Vocês podem fazer sozinhos pelo site, mas vocês também podem usar o nosso time de especialistas que podem fazer junto com vocês, zero custo, né? A gente pode fazer isso junto com vocês e a gente pode treinar aí a equipe inteira de vocês aí com o Computia Security Plus, tá? Então, a gente pode fazer, a gente já fechou, a gente treinou todo o time da Febraban, a gente já fechou outros órgãos também, como a Sudeco, outras mais. Então, caso você tenha necessidade de fazer uma Automing Company, a DCERV pode ajudar vocês, ou vocês podem estudar sozinhos aí no ambiente de educação da Computia, que é 100% online. Beleza, pessoal? É isso, né? Então, eu queria tratar desse desconto de migração para quem quiser, esse try de 30 dias e da certificação para vocês. E é isso que a DCERV pode ajudar, né? Esse material, a gente está intercalando quinzenalmente os Tech Days, que acontecem na quarta-feira, às 2 horas, e quinzenalmente o DCERV Academy, que acontece nas sextas-feiras, às 10 horas. E aí podem ver que os assuntos estão conectando, tá? Então, quem quiser participar dessa série, fica ligado no nosso LinkedIn, que lá a gente bota os nossos convites. E esse vídeo vai estar aí no nosso YouTube, tá? Assim que a gente terminar aqui. Beleza? Terminamos no horário, né? São 11 horas. Pessoal, é com vocês aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Eu gostaria de agradecer aí, excelentes
dicas preciosas. E por mais que a gente já viva nesse mundo há muitos anos, vale sempre a pena relembrar elas, né? Cada uma delas em detalhe, né? E eu quero só reforçar que tenha sempre um plano na mão, né? Seja um plano de continuidade de negócio, ou um plano para configurar o seu endpoint, ou um plano para baixar as portas da empresa e ir embora, não importa. Sem um plano, vocês não têm nada, né? Tudo vai ser feito e tem que pensar sempre eu fico pensando sempre na passagem do bastão, né? Não sei quantos aqui são donos de suas próprias empresas ou são funcionários, mas você não nasceu aqui, mesmo sendo dono, e não vai morrer aqui, né? Então, amanhã depois recebe uma proposta, aquela que você não consegue recusar, né? A proposta é irrecusável, você vai embora, mas outra pessoa vai ocupar o teu espaço. Então, se você tiver tudo documentado, plano detalhado, regras, independente se é Sofo, se é Symantec, se é Broadcom, não importa o produto. Antes do produto vem o documento. Então, se o documento estiver prontinho, tá tudo certo. E obrigado mais uma vez aí, Thiago. Obrigado pelas palavras, Anderson. E é isso aí, galera. Tipo assim, mais vale um plano ruim do que um plano nenhum, né? É melhor que eu tenha um plano ruim do que nenhum plano. A gente tem que ter um plano. Obrigado, Anderson, pela tua fala. Pessoal, me despeço de vocês, né? Agradeço imensamente. Eu desejo um excelente final de semana, tudo de bom sempre para vocês, né? E que eu veja vocês na próxima. Tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.